essa agenda que eles colocaram para 2030... Isso é importantíssimo. 2030 é importantíssimo. Você acha... Por que foi 2030? Você acha que é um prazo? É um prazo isso aí? Para que aconteça coisas? Então, vamos fazer o seguinte. Eles conhecem a Bíblia muito bem. Talvez o pessoal em casa nunca tenha lido e não conheça. Eles conhecem muito bem. Em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Apocalipse em grego quer dizer revelação. Então, né, explicando como vão ser os últimos dias, Jesus vai voltar, Jesus veio como servo para morrer por nós, ele vai voltar como rei para julgar, tá? E o pau vai quebrar. Ela fala de várias coisas que a gente já está vendo despontar, né? Eu falei em Apocalipse 13, por exemplo, da marca da besta, ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver uma tecnologia, tá? A gente já está vendo isso aí, começando a despontar. Mas fala, por exemplo, do quê? Que vai cair um asteroide na Terra, tá? Isso está na Bíblia. Talvez as pessoas, nossa, na Bíblia fala que vai cair um asteroide, vai. Então, olha só, a NASA falou que não lembro se é 13 de maio de 2029, um asteroide chamado Apophis, que é o deus egípcio do caos. Vem cá, a primeira coisa que você fala, por que os caras nomearam um asteroide com o nome do deus egípcio do caos? Fala que vai passar tão perto da Terra, vai passar entre, vamos dizer, entre a linha dos satélites e a Terra. A linha dos satélites e a Terra. A órbita, né? Você quer falar a órbita, perto, né? A órbita dos satélites e a Terra. Sim. Você está vendo um objeto a não sei quantos milhões de quilômetros de distância, basicamente a anos de distância, a uma velocidade... Olha a margem de erro de cálculo. Então, isso a NASA tem que o pessoal procurar aí, vai ver. Então, para o quê? 2029. Daí você fala, tudo é 2030. Não só a agenda da ONU, o Fórum Econômico Mundial, em 2017, lançou um vídeo falando os 8 pontos até 2030. Todos com essa meta 2030. Então, assim... primeiro, né? Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Então acabou a propriedade privada. Você não vai ter nada. Aí você fala, peraí, se ninguém tem nada, quem que vai ter tudo? Tem os opostos, né? Eles vão ter tudo. Segundo, exatamente. Né, tudo vai ser alugado. Outro, você não vai... O consumo de carne, toda essa questão ESG é redução populacional, pessoal. Daí a gente vai entrar na questão de eugenia, né? Isso é... Enfim, é muito assunto. Remonta a Thomas Malthus, a gente, né, tem que... bastante pano para manga aí. Mas, voltando à questão 2030, os Estados Unidos vai deixar de ser uma superpotência. Isso está no vídeo deles. Vai ser uma confederação de países que vão controlar. Por quê? Porque para você ter um governo globalizado, você não pode ter uma superpotência, né? Então os Estados Unidos já está passando por vamos dizer, um desmantelamento interno, né? Através da economia, da força militar dos Estados Unidos, realmente os Estados Unidos está entrando em declínio. É proposital isso, né? E é de agora, isso não. Vamos citar de novo o Rockefeller, o David Rockefeller, acho que é 72, se não me engano, tem um editorial dele para a revista Time, onde ele visitou a China e ele falou, não, a China é o exemplo do que vai ser, né, a futura sociedade, basicamente. Por quê? Porque é um povo que, diferentemente da tradição ocidental, onde o cristianismo instituiu que somos imagem e semelhança de Deus e nós temos individualismo, né? Na sociedade chinesa tudo é o coletivo. Então é muito mais fácil um governo ditatorial ter sido implementado na China, e daí você vai estudar que o Mao Tse Tung ele foi formado num capítulo da Universidade de Yale lá na China, e a Universidade de Yale tem a Sociedade Secreta Skull and Bones, que é um capítulo do Illuminati nos Estados Unidos, enfim, aí é muita história, mas eles basicamente, propositalmente, durante os anos 70 e 80, transportaram toda a matriz industrial americana e, por consequência, do Ocidente para a China, exatamente para já começar esse processo, né, de implementação. Agora eles vão voltar com o quê? Vão estabelecer no Ocidente o controle social chinês, lá o crédito social, né? A primeira cidade na Europa a implementar isso foi Bolonha, na Itália, né? Isso crédito social da gente, mas para implementar isso tinha que ter essa infraestrutura que a gente já está vivendo, a tecnocrática, entendeu? E vai aumentar de controle, né, por exemplo, na China você não pode falar nada contra o governo chinês.
senão teu filho não tem vaga na escola, você não pega transporte público, você é exposto publicamente na rua, passa carro com telão de LED, expondo as pessoas à vergonha publicamente, telão em ponto de ônibus com foto das pessoas sendo exposta publicamente. Não tem democracia, não tem nada. Então, isso vai chegar nesse lado aqui. Eles já vão introduzir, a gente já está começando a ver esses sinais. Então, 2030 vai ser, por exemplo, por que o dinheiro vai ser digitalizado? Porque eles podem programar o dinheiro vai expirar, e assim eles vão controlar o que você vai consumir. Acabou economizar, não, eu quero comprar uma coisa, eu economizo, sei lá, R$500 por mês, daqui a um ano eu compro a coisa que eu quero. Perde a validade, né, o dinheiro. Exato, então eles vão controlar, é um nível de controle, pessoal, enfim, dá pra gente falar muito a esse respeito. Sim, assim, claro, sabe? Claro, é muito denso o assunto, lógico. Mas 2030, assim, Jesus, de novo, dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, em 3 ele fala dos últimos tempos, tá? Mateus 24, Lucas 13 e Marcos 21. Todos, no começo, quando ele fala para os discípulos, e obviamente ele não estava falando para eles ali, ele estava deixando registrado para nós, né? Para a gente, tá documentado. A primeira coisa, antes dele começar, ele fala assim, olha, cuidado para que não vos engane. Isso é a primeira coisa. A gente vive num mundo hoje que ninguém mais sabe o que é verdade. Não é? A gente vive num mundo de fake news, de quem que você acredita, de deepfake, né? Já de imagem e realidade virtual, você não sabe cada vez... Né, já tem algoritmo que mimifica a voz, né? Tá cada vez mais difícil. E o que eles querem é aumentar isso, levar para a realidade virtual. Para gente que é macaco velho, que cresceu sem não, mas para as novas gerações que vão crescer com isso, daqui a pouco não vão mais querer viver na realidade, vão querer viver nessa simulação que eles vão controlar, né? Sim. E ele fala, então Jesus começa falando assim, ó, cuidado para que não vos engane. E ele vai denotando as várias coisas que antecedem esses 7 anos finais, que é a tal da tribulação, mas que ele chama de dores de parto. Né? Ele faz uma analogia com a mulher que antes do bebê nascer, ela já está sentindo, né, os efeitos, aquilo que antecede o parto, que são as contrações. Então ele fala guerras, rumores de guerras, peste, fome. Tudo isso ainda não é a tribulação, e eu creio que a gente já está vivendo isso, essa antecipação desses 7 anos finais. Só que, novamente, eu creio que a igreja, né, que é a noiva de Cristo, tem essa figura de linguagem de ser a noiva, né, como Israel era também no Velho Testamento a esposa, Deus seria um marido, né? Eles usam essa analogia entre um casamento. A igreja vai ser arrebatada. Né, ela não vai passar esses 7 anos aqui de julgamento de Deus na Terra, né? Então o bicho vai pegar. Quando você lê, o pessoal fala de aquecimento global, cara. A Bíblia diz que nessa época o sol se aquecerá, as pessoas vão buscar a morte e não vão conseguir. Nossa. Você vê, cara, leiam a Bíblia, pessoal, né? Com um olhar, porque realmente a gente vai fazer muito sentido o que a gente está vivendo hoje. Então, só para voltar a falar, então Jesus fala assim, no final do Apocalipse 24, ele fala, ninguém sabe o dia ou a hora da volta dele, nem os anjos, nem o filho, se referindo a ele mesmo, só o Pai. Então, qualquer pessoa que você vê aí num vídeo no YouTube e fala, no dia 11 de junho de 2030, Jesus vai voltar. Você fala, esse cara não sabe de nada, porque primeiro que não é bíblico, que Jesus mesmo fala que ninguém sabe o dia e a hora. Agora, o que ele fala? Ele fala que nós deveríamos ver os sinais dos tempos. Então, a gente não sabe precisamente, mas a gente consegue ver se a coisa está próxima. Ele fala, se vocês conseguem ver se o tempo, se vai chover ou se não vai. Então, ele faz uma analogia, né? Então, vocês têm que também prestar atenção. Então, é isso que eu pessoalmente procuro fazer. Procuro ver a questão política, a questão de tecnologia, a questão, né? Ver como é que as coisas estão acontecendo. Cumprimentos de profecias. Você vê, cara, profecia de mais de 2000 anos se cumprindo. Então a Bíblia é real, pessoal, né? Se eu vou deixar um recado final, é isso. Sim. A Bíblia é real e não sejam enganados, como Jesus deixou em 3 evangelhos, começando, olha, não sejam enganados, porque o apóstolo Paulo depois ele ratifica, né, em 2 Tessalonicenses 2, ele fala, vai haver uma operação do engano para tentar enganar as pessoas de uma falsa religião, né? Então eu acho que está ligado a essa questão desses aparecimentos, porque é isso, a pessoa que não acredita em nada, de repente
existe Deus, existe a coisa, mas só que se apresenta como um UFO, alguma coisa sobrenatural, a pessoa vai acreditar, porque ela nunca viu, então realmente existe, né? Esse choque, esse paradigma passou a ser verdade e a tendência dela vai ser aceitar sem conhecer o que a Bíblia diz, para que ela já alerta, ela já antecipa, ela já fala, olha, cuidado, porque essas coisas são verdade, quando elas aparecerem, vão aparecer para enganar, entendeu? Sim.